iniciar a gravação novamente. Então, quando eu postar, vão ser 2 vídeos. Beleza? Minha tela tá compartilhada aí, não tá? Sim ou não? Sim. Ok. Então, agora a gente vai expandir um pouco as nossas discussões, né? Sobre gráfico em relação ao gráfico de espaço em função do tempo para obter outros parâmetros, tá certo? Porque na primeira parte a gente ficou muito nas discussões de posição e tempo, né? A única coisa que a gente discutiu sobre velocidade foi só em relação ao sinal, tá certo? E a gente percebeu que por meio do gráfico a gente podia obter o espaço inicial, a gente podia obter o instante que ele passou pela origem das posições, a gente podia perceber se estava tendo aumento dos valores do espaço ou redução, se a velocidade era positiva, se era negativa, se o movimento era progressivo, se o movimento ele era retrógrado, tá? Mas em relação ao módulo da velocidade, ao valor da velocidade, até então isso não havia sido discutido. E é o que a gente vai ver agora nesse material, beleza? Eu vou pegar. Deixa eu ver se esse é o gráfico da situação anterior. Do primeiro, que sai do 10 pro 35. Eu acho que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, que sai do 10 pro 35. É a primeira situação, tá? Então, o gráfico da situação inicial. Pronto. Ele tá aí pra gente. Esse gráfico já havia sido montado. Esse gráfico já foi apresentado antes. Até aí tudo bem? Né? Lembre-se que a função era quanto? Vamos deixar ela aqui só anotada pra gente poder não esquecer. Era S de T. S de T igual a 10 mais 5T em unidades do SI. A minha função era essa. Até aí tudo bem? Até aí Sim. tudo bem? Por meio dessa função, eu sei que a velocidade vale quanto? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Mas eu te dei a função. Eu te dei a função. E se eu não tivesse dado a função? Será que teria como, por meio do gráfico, eu calcular a velocidade? A resposta é sim. Né? E a gente vai verificar como que a velocidade ela está relacionada com o nível de declividade, com o nível de inclinação da reta. Né? Então, vamos seguindo aqui. Note que em relação, né, ao horizontal, né, a uma linha horizontal de referência, essa esse gráfico ele tem uma certa inclinação, um ângulo de inclinação que eu chamei de θ. Até aí tudo bem? Até aí tudo Sim, bem? sim. Essa inclinação que eu chamei de θ em relação à horizontal, ok. Você tem inclinação, tem uma projeção, né, tanto horizontal quanto vertical. Vocês conseguem visualizar isso, ó? Fazer a animação novamente, ó. Então, o que que eu tenho em relação a esse ângulo? Olha só, uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Isso aí já é assunto de trigonometria. Então, esse ângulo ele está relacionado com o quê? Ele tem um quê? Ó, essa parte aqui, ó. Essa daqui. Cateto? Ah, os catetos, né? Esse aqui seria o quê para mim? Cateto O de baixo, acho que é adjacente, sei lá. adjacente. E o oposto a ele, o nome, né? Cateto oposto, ok? Cateto oposto, que tem um valor de 25. Vamos lá voltar porque que ele vale 25, né? A altura. Ele sai de onde? Ele sai de que altura? 10. Ele sai da altura 10 e vai até que altura? 35. Então de 10 para 35 com a altura 25. 25. E na base, né, que é o meu cateto oposto, ele sai de onde para onde? Sai de onde para onde? Aqui, daqui para cá. Ele sai de onde para onde? De 0 para 5, né? Então, o meu cateto oposto, ele tem valor de 25 e o meu cateto adjacente, ele tem valor de quanto? Ele tem valor de 5. quanto? De 5, né? Ora, qual é a relação trigonométrica estabelecida entre cateto oposto e cateto adjacente? A soma do quadrado. Tangente. Tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Uma relação trigonométrica que vocês aprenderam, ok? E aí nós vamos calcular o valor dessa tangente, né?
Ou seja, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é 25 e o cateto adjacente é 5. 25 dividido por 5 dá? 25 dividido por 5 dá? 5. 5. Mas vocês falaram que o valor da velocidade era quanto mesmo? 5 metros por segundo. Ah, tá. Então, aprendemos mais uma lição no dia. A tangente da reta, ou seja, o nível de inclinação da reta, ele é numericamente equivalente ao valor da velocidade. Essa é a Que viagem. essa é a nossa percepção, ok? Então, o que está acontecendo? Agora vocês vão começar a tirar as interpretações e as classificações por meio do gráfico, tá certo? Então, né? Coloque a nossa conclusão, né? Em um gráfico de espaço de função do tempo, a tangente ela é numericamente. E tem o matematiquês, né? Esse nzinho significa numericamente e o igualdade, né, numericamente equivalente à velocidade, ok? Por que eu não posso dizer que tangente é igual à velocidade? Porque tangente é uma relação de... a tangente é uma relação, um valor adimensional entre duas medidas. E velocidade é uma grandeza física de espaço em função do tempo. Então eles não são iguais. Eles são iguais em módulo. Então eu digo que eles são numericamente equivalentes. Então eu não posso botar só o igual ali, ok? Seguindo, né? Mas olha só que coisa interessante, né? Quando a gente volta aqui, lembre-se, o cateto oposto é 25 e o cateto adjacente ele é 5, né? Agora, quando vocês me disseram que esse cateto oposto que vale 25 veio da subtração entre 35 e 10. E olhando para esse gráfico, 35 e 10 seriam o quê mesmo? Vocês iam chamar 10 e 35 de quê? Espaço inicial e final. Opa, peraí. Então, se você está me dizendo que 10 e 35 são, respectivamente, o espaço inicial e o espaço final, então significa que por meio deles eu posso calcular a Variação do espaço. variação do espaço, meu delta S. E vocês me disseram que a medida do cateto adjacente era 5. E vocês fizeram esse 5 a partir da subtração de 5 e 0. 0 e 5 são respectivamente o quê? 0 e 5 são respectivamente o quê? O instante inicial. Ora, se eu tenho um instante inicial e tenho um instante final, eu consigo calcular o quê também? A variação do tempo? O intervalo do tempo, né? Opa, então, na verdade, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles representam, respectivamente, o ΔS e o ΔT. E quando eu divido ΔS por ΔT, eu tenho o quê mesmo? Velocidade média. Ah, tá. Entendi. Agora entendi por que tangente da reta, a inclinação da reta é numericamente equivalente ao valor da velocidade, né? Então, não tem nada à toa na física, né? Não tem nada à toa na física. Ah, por que eu consigo calcular a velocidade dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente? Porque o cateto oposto é numericamente equivalente ao ΔS. E o cateto adjacente é numericamente equivalente ao ΔT. E quando eu divido ΔS por ΔT, eu tenho o valor da minha velocidade. Certo, pessoal? Tranquilo com essa parte aí? Sim. Beleza? Posso seguir o baile aqui? Pode seguir. Beleza, né? Mas, mais interpretações sobre a questão da inclinação da reta, né? Olha só o que eu fiz, né? Peguei o caso anterior lá do movimento uniforme, só que com o movimento retrógrado, onde a minha função era o S de t igual a 60 menos 10t em unidades do SI. Por meio desse gráfico, quem é a velocidade? Quem é a velocidade? Menos 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo. Ok. Mas aqui, tudo bem. Você tem a função para poder bater o olho e falar, não, a velocidade é de menos 10 metros por segundo. E se eu não tivesse dado a função, né? Então, você ia ter que obter isso por meio do gráfico, tá? Quando a reta for decrescente, aí nós vamos precisar de algumas discussões a mais. Porque, veja só, eu vou utilizar a mesma ideia que a gente utilizou antes. Por enquanto, entre aspas, eu estou fazendo o errado, tá? E depois vocês vão entender por que eu comecei errado e vou ensinar o certo para vocês verem como é que aplica. Aí você fala, a tangente é essa aí. A inclinação, certo? Certo? Até aí tudo bem? A inclinação? Ok. Aham. E aí, a gente vai pegar o cateto oposto. Quanto é que vale o cateto oposto? Vou ajudar vocês a 30. visualizar o cateto oposto.
Quanto é que vale o cateto oposto? 80? 80, né? A altura é 80, tá certo? E o cateto adjacente vale quanto? Ele todinho aqui, ó, 8 também, tá? Vou aplicar a mesma ideia. O cateto oposto vale 80 e o adjacente vale 8. A ideia de tangente, né? E aí a gente vai ter que vale 10. Mas a velocidade é 10? Não. Não, é quanto? A velocidade é menos 10. Tem um probleminha aí, né? Estamos com um pequeno problema. Precisamos resolver esse problema. E aí, vocês já conhecem um ciclo trigonométrico? Conhece um ciclo trigonométrico? Sei lá. Já viram isso? Não, nunca ouvi falar. Não, é sério? Vocês não viram? Não seno, cosseno, tangente, não viram isso não? Ah, isso aí sim. Isso eu vi. Bom, enfim, né? Deixa eu ver aqui. Tá. É isso aqui. Já viram isso? Não. E disse Nunca viram isso aqui, não? Não. E ó, vocês É. estão xingando aí, vou ter que cortar o vídeo, ó. Nessa parte eu vou ter que cortar. Os boca porca aí. Vamos lá, né? Isso aí, pessoal, é um ciclo trigonométrico. Tá certo? O meu eixo horizontal é o eixo do seno, tá? O vertical o horizontal é cosseno, o vertical é seno. Maravilha. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês visualizem. Olha só os ângulos, né? 30, 45, 60, 90. Ou seja, o crescimento no eixo, no ciclo trigonométrico, ele acontece em que sentido? Horário ou anti-horário? Olha só, 30, 45, 60, ele está em que sentido? Horário ou anti-horário? Antes. Anti-horário. Anti-horário. No ciclo trigonométrico, os valores do ângulo eles crescem no sentido anti-horário, tá certo? Então, na verdade, o ângulo não é θ. O interno não é θ. É 180 menos θ, é o suplementar dele. A abertura verdadeira dessa reta, que vem desse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. O ângulo correto não é esse aqui, não. Isso aqui tá errado. O ângulo mesmo é esse aqui, ó. Porque essa reta, ó, ela começou assim, né? Aí ela vai inclinando, inclinando, até chegar nessa inclinação. Ele girou no sentido anti-horário. Então, na verdade, o ângulo correto mesmo é o de fora. Esse é o verdadeiro ângulo. Aí você perguntar, professor, onde é que você quer chegar com isso aí? Dois ângulos que se somam, que é a soma da 180, eu chamo eles de quê? Ângulos o quê? Complementar? Suplementares. Complementares são os que somam 90, né? Eles são suplementares. Tá certo? E existe uma relação muito interessante entre os ângulos suplementares. A relação é que as tangentes deles são sempre iguais. Só troca o sinal. Quem é a tangente de... Quem é o suplementar de 30? Quem é o suplementar de 30? 150? 150. Então a tangente de 150 tem o mesmo valor de 30, só troca o sinal. Alguém tá com calculadora científica aí? Quem tem calculadora científica? Tá próximo aí? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Só que eu acho que na tela vai ficar invertido. Abrir aqui a calculadora. Vê se pega aí. Olha só, né? Vou pegar aqui a tangente de 30. Vai aparecer invertido 0,577. Tangente de 30. Tangente de 30. Agora eu vou fazer a tangente de 150, que é o suplementar. Tangente de 150. Deu a mesma coisa. 0,577, só que com sinal trocado. Negativo. Ok? Então, a tangente dos suplementares tem o mesmo módulo, mas só troca o sinal. Sendo assim, quando você pegar esse tipo de situação, você pode usar de fato o ângulo interno, porque ele é mais visual. Porque na hora que você projeta, né, a sombra no eixo X e no eixo Y, para visualizar o ângulo interno é mais fácil. Mas lembre-se de que se você fizer isso, você vai ter que fazer o que com o sinal? Você vai ter que fazer o que com o sinal?
Inverter? Em trocar o sinal. Mas agora você está sabendo o porquê. Pode trocar quando a reta for decrescente, mas está sabendo o porquê que você pode. Porque as tangentes não deixaram de ser as mesmas. Mas você está com a reta decrescente. E o verdadeiro ângulo é o de fora. É o externo. Pode usar o interno? Pode, desde que você troque o sinal. Perfeito? Tranquilo isso aí? Essa parte? É. E eu coloco aqui alguns exemplos, né? Para vocês entenderem, né? A relação de cosseno. Por que a tangente, né? A tangente dos suplementares, elas são iguais, mas de sinais opostos. Porque, não sei se vocês aprenderam lá em trigonometria, mas eu posso calcular a tangente também dividindo o seno pelo cosseno. O seno dos suplementares são iguais. Ó o seno aqui, ó. Esse aqui é o seno de 30, ó. Tá aqui, né? Opa, fiz errado. A altura, né? Para o seno de 30, ó. Mas essa é a mesma altura para o seno de 150. A altura do 150 é a mesma altura do de 30. Mas o cosseno, ó. O cosseno de 30 tá na parte positiva e o cosseno de 150 tá na parte negativa. Então o seno ficou com o mesmo sinal, mas o cosseno trocou. Então também o sinal da tangente vai trocar nos suplementares. Então troca por conta disso, né? Mas isso aí já é da parte da matemática, tá certo? Mas eu coloco aqui alguns exemplos para que vocês entendam por que a tangente dos suplementares, eles são iguais, mas com módulos iguais, mas de sinais opostos, perfeito? Mas é só para autorizar vocês pegarem o ângulo de dentro, mas quando fizer isso, troca o sinal. Mas você está sabendo por que você pode trocar, tá certo? Bom, até aqui discutimos sobre os gráficos, né, de espaço em função do tempo. E agora a gente tem as discussões sobre os gráficos de velocidade em função do tempo, né? Mais uma vez, eu vou resgatar a minha função lá do começo, tá certo? Lá do primeiro slide, que era a minha função 10 mais 5t. E mais uma vez, né, eu vou trazer aqui os valores, né, as atribuições de valores com o estudo da função, tá certo? E lá variando de 5 em 5. Até aí, tudo bem? Belezinha? Sim. Agora eu te pergunto, o que é o ΔS aí? Nesse caso, quem é o ΔS? Nesse contexto aí. Quem menos quem? Quem menos quem? Quem é o ΔS aí? 35? Não. 35 é o espaço final. Eu quero saber quem é o ΔS. É 10 menos 35? Não, é 35 menos 10, porque é final menos inicial, né? Então é o espaço no instante 5 menos o espaço no instante 0, que vai ser 35 menos 10, que dá 25 metros. Opa. Grave aí. O ΔS é 25 metros, perfeito? Perfeito. Mas eu agora não vou mais fazer um gráfico de espaço em função do tempo, mas de velocidade em função do tempo. Todos concordam que é assim? A velocidade mudou? Não. Não. Voltando aqui, ó. Quem foi a velocidade no instante 0? 5. E depois 5, e depois 5. Nunca mudou. Aí agora eu faço uma pergunta. Quando eu plotar esse gráfico de velocidade agora em função do tempo, como é que tem que ser ele? Uma reta tipo reta Uma mesmo? reta, ok. Uma reta, e como é que seria uma reta não reta? Não, tipo só na Uma reta horizontal assim. Ah, você é uma reta paralela ao eixo do tempo, né? É isso aí. Ah, tá. Paralela ao eixo do tempo. Mas, eu vou te fazer uma outra provocação. Eu tenho duas maneiras de representar esse gráfico de velocidade que você me disse que era paralelo ao eixo do tempo. Eu tenho duas maneiras, ó. Eu posso fazer essa reta assim. E posso fazer essa reta paralela ao eixo do tempo assim. Nesse caso aí, você acha que é qual? A opção de cima ou a opção de baixo? Acho que é a de cima, né? A de cima, por quê? Positivo. Ah, tá. Então, quando eu tiver uma velocidade no movimento uniforme positiva, o gráfico de velocidade em função do tempo é expresso por meio de uma reta paralela em relação ao eixo do tempo e acima dele. Desse jeito.
Perfeito? Tá certo. Tranquilo? Mas, no slide anterior, eu calculei meu ΔS. Tinha sido quanto mesmo? Volta lá. 25. 25, né? Grave esse 25. Olha só que interessante, né? O meu gráfico de velocidade em função do tempo, ele gera uma figura com os eixos. Opa, não. Antes de eu discutir sobre isso, né? Vamos só ver como é que seria da velocidade negativa, né? É uma reta paralela, só que abaixo do eixo. Certinho? Contar isso aí tudo bem? Beleza. Agora eu quero discutir outra coisa, né? ΔS é quanto? Sai do 10 pro 35, é quanto? 25. 25, né? E esse aqui tinha sido o meu gráfico de velocidade em função do tempo, não foi? Paralela ao eixo do tempo e acima dele, constante no 5, porque é o valor da velocidade, certo? Certo. Certo. Só que note que esse gráfico, ele gera uma figura. Que figura é essa? Retângulo. Mais abrangente, um quadrilátero, né? Quadrilátero. Um quadrilátero. Mas tudo bem, um retângulo, né? Fora das escalas, né? Porque os dois estão com a mesma altura, não, então deveria ser um quadrado, mas tudo bem, entendi. Como é que eu calculo a área de retângulo? Às vezes. 2 vezes a altura. Qual é o valor da base? 5. Qual é o valor da altura? 5. E quanto é que é 5 vezes 5? 25. Opa! Quem é o ΔS? Quem é o ΔS? 25. Ah, rapaz, olha só que interessante. Quando eu tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, a área da figura é numericamente equivalente à variação do espaço. Olha só que legal, né? De boa? Boa. Mas eu posso pegar, né, a situação onde eu tenho um movimento, né, com a velocidade negativa. Qual a diferença? É que minha figura vai ser gerada aonde agora? Olha só, né? Aí eu saio do 60 e vou pro menos 20. Quem é meu ΔS? Quem é meu ΔS? Quem é meu ΔS? 70 e... Não. Sai do 60 e vai pro menos 20. Quem é o ΔS? Final menos 80? inicial. 80 não. Tem um detalhe. Menos 80. Ah, tá. Menos Menos 80. Menos 80, ok. ΔS é menos 80. E o que vai acontecer, pessoal, é que essa figura agora, ela vai ser gerada abaixo do eixo do tempo, perfeito? Mas você vai conseguir calcular a área do mesmo jeito. Base vezes altura. Quem é a base? Quem é a base? 8. 8. Quem é a altura? Menos A altura é 10. Não tem altura menos 10, né? É 10. Mas, como essa figura ela foi gerada abaixo, né? Se vocês conhecessem o cálculo integral, né? Daria, né, pra gente aplicar isso e achar um valor negativo, né? No cálculo dessa área, né? A questão do sinal, né? Só pra dizer que foi gerada abaixo do eixo, ok? Mas, sempre que vocês visualizarem uma figura, né, de um gráfico de velocidade em função do tempo sendo gerada, né, sendo construída abaixo dele, então significa que esse ΔS ele é o quê? Se foi gerado abaixo do eixo, então o ΔS vai ser o quê? O ΔS vai ser o quê? Gerado abaixo do eixo do tempo. Qual a diferença? negativo. Negativo, exatamente, né? Então a base era 8, a altura era 10. Continua sendo 80, né? Mas como ele foi gerado abaixo do eixo do tempo, então significa que esse ΔS ele é negativo, tá? Em módulo ele é 80, tá certo? Mas ficou alguma dúvida de que no gráfico de velocidade em função do tempo, a área da figura me dá o ΔS? Tá claro isso aí pra todo mundo? Sim. Perfeito, né? E pra gente ir finalizando a nossa aula, né? Existem alguns casos particulares, né? Por exemplo, beleza, nós representamos velocidade positiva, o gráfico de velocidade positiva, o gráfico de velocidade negativa e tal, tanto o espaço quanto o gráfico de velocidade mesmo e tal. Mas se ele estiver em repouso? Se eu quisesse representar, e eu tenho duas formas, né? Tanto por meio de um gráfico de espaço, em função do tempo, quanto por meio de um gráfico de velocidade em função do tempo. Eu posso representar o estado de repouso de duas maneiras. Uma com o gráfico do espaço e outra com o gráfico de velocidade. No gráfico do espaço, como é que teria que ser esse meu gráfico? Para eu representar o estado de repouso. Sei lá, um ponto.
Não, uma reta paralela ao eixo do tempo. O espaço muda no tempo? Tá mudando aí? Vamos supor que aqui é, sei lá, aqui é 15. E aqui eu faço alguns instantes, né? Um instante 1, um instante 2, um instante 3. No instante 1, qual é a posição? E no instante 2, qual é a posição? E no instante 3, qual é a posição? A posição tá mudando? Não. Não, então isso é estado de repouso. Então, como é que eu represento por meio de um gráfico de espaço em função do tempo um estado de repouso? Uma reta paralela em relação ao eixo do tempo. Perfeito? Mas eu posso representar isso também por meio de um gráfico de velocidade em função do tempo. Como é que teria que ser? Se eu quisesse representar o estado de repouso por meio de um gráfico de velocidade em função do tempo, como é que seria? Uma reta paralela em função do tempo de novo? Olha só o que você falou. Eu tenho um gráfico que é de velocidade em função do tempo. E você disse que eu só preciso de que a reta seja paralela. Pode ter certeza, Welder, que esse valor aqui, não sei se é 1, não sei se é 2, não sei se é 3, não sei se é 5, 10, 20, 50, 1 milhão, mas com certeza ele não é zero, porque o zero está aqui. Então, como é que teria que ser um gráfico de velocidade em função do tempo para representar o estado de repouso? É paralela, mas de um jeito especial. Como é que teria que ser? É paralela. A reta ela vai ficar em cima do eixo do tempo? Ah, tá, né? Ó. Acima do eixo do tempo. Porque aqui, qual é o valor da velocidade? Zero. É zero, né? Então, essa seria a forma de representar um gráfico, né? Um estado de repouso por meio de um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, eu tenho duas formas. No de espaço, uma reta paralela acima do eixo, né? Poderia ser nessas duas situações, ó. Também, ó. Poderia ser paralela, mas também abaixo. Seria repouso do mesmo jeito. Ou poderia ser acima também, né? Ou seja, ele nunca saiu da origem. Mas o espaço não pode mudar, tá? Agora, no gráfico de velocidade em função do tempo, para representar isso, né, um estado de repouso, eu só tenho essa opção. Ser coincidente, né? Exatamente em cima do eixo do tempo. Que significa que a velocidade é zero. Ou seja, um estado de repouso, ok? E, assim sendo, né? Esse gráfico, ele é universal. Ele serve para todos os movimentos uniformes. Porque se a característica do movimento uniforme é a velocidade constante, então em todos os movimentos uniformes, a aceleração é zero. Então esse gráfico, ele ilustraria qualquer caso de movimento uniforme. Portanto, ele não serve para nada. Porque se ele serve para todos os casos, então ele não serve para nada. Eu não consigo atribuir nenhuma classificação. Porque, por exemplo, se a aceleração é zero, eu posso pegar um gráfico de velocidade em função do tempo e fazer assim. A velocidade é constante? A velocidade é constante? Sim. É. Então a aceleração é zero. Então esse gráfico está casando com aquele. Eu posso fazer assim também, ó. Um gráfico de velocidade em função do tempo e fazer isso aqui. A velocidade é constante? Sim. Então ele está casado com esse gráfico aqui também. Portanto, né? Um gráfico que serve para tudo. Então ele não serve para nada. Porque eu não consigo tirar nenhuma especificação, né? Nenhuma particularidade dele, né? Então, tá aí. Só para dizer que ele existe, mas ele não serve para nada. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão. Apenas de que o movimento é uniforme. Ele me garante isso. A aceleração nula me dá a garantia de que o movimento ele é uniforme, tá certo? E aí, para finalizar nossa aula, um resumão, tá certo? Todo gráfico de espaço em função do tempo com retas crescentes são casados com gráficos de velocidade com retas paralelas acima do eixo do tempo. Da mesma forma que gráficos de espaço com retas decrescentes estão casados com gráficos de velocidade com retas paralelas abaixo do tempo. Perfeito isso aí? Tranquila essa ideia? Show? De novo, ó.
Para o espaço aumentar, a velocidade tem que ser o quê? A velocidade tem que ser o quê? Para o espaço Positivo. aumentar, positiva. Então tá aqui, né? Positiva acima do eixo, certo? Então esse gráfico daqui tá remetendo na mesma ideia desse aqui. Uma velocidade positiva, porque o espaço está crescendo. Mas, se eu tenho um decrescimento do valor do espaço, eu preciso de uma velocidade o quê? Negativo. Ah, então por isso que isso está casado com a ideia de um gráfico, né? É a reta paralela, mas abaixo do eixo do tempo, para dizer que é negativo. Então eles estão intrínsecos entre si. O que não existe? Não tem como eu ter, por exemplo, um gráfico de espaço em função do tempo com a reta crescente e você me dizer que isso está associado com um gráfico de velocidade em função do tempo com uma velocidade negativa, ou seja, abaixo do eixo. Isso está errado. Certo, galera? Tranquilo? Então, Tranquilo. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra vocês. Ah, e a terceira opção, né? Um estado de repouso no gráfico de espaço em função do tempo, né, que é uma reta paralela ao eixo do tempo, está casado no gráfico de velocidade com uma reta coincidente. Porque aqui a velocidade é quanto? Nesse caso aqui, ó. Quanto é que é a velocidade? Se está em cima do eixo do Zero. tempo, é zero. E se a velocidade é zero, é porque o espaço não muda. Portanto, uma reta paralela ao eixo do tempo. Perfeito? Beleza. De boa. E aí, é isso. Deixa eu só encerrar essa aula.